É Ele quem lança a semente. É Ele quem lança a boa semente. A parábola ela começa explicando que o campo é o mundo. E nós pensamos que é o mundo a ser evangelizado. E quando nós vamos no livro Parábolas de Jesus, o irmão White diz claramente que esse campo é a igreja que está no mundo. Portanto, meus amados, a parábola do joio, ela é uma parábola para a igreja. Para você e para mim. Porque é muito fácil a gente pensar na parábola, dizendo, o campo é o mundo, então nós somos a igreja e estamos ajudando o semeador a semear a boa semente. Não é isso? O Espírito de profecia mesmo diz que não é isso. Esta parábola é para mim e para você. Essa parábola é para a igreja. Irmãos, por isso eu disse que hoje abriria meu coração. Porque há uma dificuldade de pregar esse sermão. Não é fácil pregar essa mensagem. Não é fácil. Essa semente lançada é a palavra de Deus. E a igreja que está no mundo é o campo. E a Bíblia diz que um inimigo, ele lançou o joio no meio da plantação de trigo. A Bíblia é muito específica. Jesus, ele é muito claro. Ele diz, um inimigo. Satanás. Esse é o inimigo das almas. Era muito comum no Oriente, quando uma pessoa entrava em desavença com outro, e se um deles tinha um campo, era muito comum que esse que ficava magoado pegasse sementes, ervas daninhas e lançava no campo do outro e ia embora. Era uma maneira de prejudicar aquela pessoa com a qual ele teve uma desavença. E Jesus, usando de uma coisa comum ao povo, porque isso era muito comum no campo, Jesus usa essa parábola para dizer ao povo de Deus, porque essa parábola é para mim e para você, essa parábola é para a igreja, para nos dizer, queridos, que um inimigo, Satanás, tem plantado também no campo. E lembra qual era o campo? A igreja que está no mundo. O inimigo tem plantado na igreja a semente do joio. Se você conhecer o joio, e se você conhecer o trigo, e acredito que alguns aqui conhecem bem, você vai perceber que quando estão verdes, tanto o trigo quanto o joio, eles são tão parecidos que de longe você não identifica. Isso me lembra a parábola das 10 virgens que mencionamos há pouco. Todas vestidas, todas com lâmpadas, todas esperando o noivo, todas querendo entrar para as bodas. Isso também me lembra a igreja. Todos cristãos, todos no culto, todos pregando, todos orando, todos com a lição, todos cantando, todos no sábado de manhã. Mas haverá um momento que haverá uma separação. À medida que o joio cresce e o trigo cresce, quando vai se aproximando a colheita, existe uma diferença. O joio cresce reto. E ele cresce reto por uma razão. Porque dentro do joio não existe nada. Ele é oco. O trigo, quando se aproxima da colheita, ele começa a envergar. Porque existe grão, existe semente ali dentro, existe o fruto. E pelo peso do fruto, ele começa a cair. Ele começa a envergar, porque está cheio. E aí então você começa a perceber, e ao olhar de longe, perto da colheita, você começa a diferenciar exatamente o que é joio e o que é trigo. O problema é que o joio ele cresce em volta do trigo, e ele cresce de tal forma que ele se agarra ao trigo. E se você arrancar o joio, você prejudica a colheita. Então a melhor maneira de você fazer isso, deixe que ambos cresçam juntos. E quando chegar a colheita que você vai ter que tirar tudo mesmo, você tira primeiro o joio. E você vai queimar. Meus irmãos,
eu estou sendo transferido do distrito. E a igreja também está sendo transferida do distrito. Nem eu, como pastor, nem a igreja do Pinheiros faremos parte do pilarzinho no ano que vem. A igreja estará para Vista Alegre e nós estaremos indo para o Cachoeiro. E ao pensar nessa mensagem, que seria a última minha como pastor dessa igreja, eu queria deixar para você um conselho de amigo, um conselho como que eu falaria para o meu filho. Meus amados, nós temos falado por muito tempo que Jesus está voltando. Mas quando nós olhamos para a profecia, ninguém estará pronto para a volta de Jesus se ele não receber o Espírito Santo na sua vida. E você vê como o diabo é astuto. Ele deixa a gente pensar na volta de Jesus. Ele deixa a gente publicar livro sobre a volta de Jesus. Ele deixa nossos programas falarem que Jesus em breve virá. Esse é o slogan da nossa igreja. Mas nós não falamos do Espírito Santo. E assim como era na agricultura de Israel, se não houvesse a chuva, o grão não estava pronto para a colheita. Se a igreja não receber o Espírito Santo, não estará pronta para a volta de Jesus. E sejamos francos e honestos. Qual é o tema que você menos escuta na igreja? O Espírito Santo. Qual é o tema que tem sido atacado pelos nossos dissidentes? Quando uma pessoa se torna um dissidente da igreja, qual é o primeiro ponto que ele ataca? O Espírito Santo. Deixa de crer no Espírito Santo. Qual é o ponto de controvérsia entre muitas pessoas aí fora? A Trindade, especialmente o Espírito Santo. Qual é a pessoa da divindade que mais gera dúvida na cabeça do povo? O Espírito Santo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é um vento, pensa que o Espírito Santo é um poder. Não é. É uma pessoa que deseja habitar em nossa vida. E a gente confunde inclusive com a expressão o poder do Espírito Santo. Sabe o que é o poder do Espírito Santo? Não é o poder de Deus que vai ser derramado. É o Espírito Santo que transmitirá poder para que a igreja termine sua obra. Deus tem uma porção do seu Espírito destinada aos filhos que hoje estão clamando. Clamor. Meus irmãos, nós precisamos entender o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviaria no espírito de Elias alguém para converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Lembram disso? O que é o espírito de Elias? Não significa o espírito no sentido do pneuma, o espírito, mas significa com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de Elias. E se você ler o Lucas 1,17, você vai ver isso. Lá em Lucas 1,17 diz que o espírito de Elias prepararia um povo para o encontro com o Senhor. Sabe quem deveríamos... sabe quem hoje ocupa esse papel de preparar um povo para a volta do Senhor? São os filhos de Deus. Meus queridos, nem todo adventista é verdadeiramente parte do povo de Deus. Que Jesus deixou muito claro isso. Tem outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Meus amados, existem pessoas por aí, talvez hoje espíritas, talvez hoje católicos, hoje batistas, hoje pentecostais, quem sabe até ateus hoje, mas que são ovelhas do Senhor Jesus. E Deus vai conduzir esse povo. Mas sabe o que Deus está esperando hoje da sua igreja? Deus está esperando que você clame a Deus pela sua vida e pelo derramamento do Espírito Santo.
Irmãos, nós não podemos nos contentar com nada menos do que sermos batizados pelo Espírito Santo. O que a igreja hoje mais necessita e o que ela menos está disposta a buscar, o que a igreja hoje mais precisa e o que menos ela prega, e menos o que ela fala, e menos o que ela vive, é o derramamento do Espírito. Meus queridos, hoje é uma necessidade. Meus irmãos, hoje nós precisamos do Espírito Santo de Deus para concluir a obra. Porque todos os dias pessoas vão para a sepultura sem Cristo, sem esperança, perdidos. E como isso entristece a Deus, em saber que aqueles que hoje deveriam estar empenhados na obra de Deus, estão em letargia. Vemos com frequência os nossos líderes de igreja sendo chamados para apagar incêndio. Chamamos nossos líderes para resolver problemas. Mas não estamos nem aí se esses líderes estão andando a segunda, terceira, quarta, quinta milha. Hoje nós temos uma igreja que é como um espetáculo. É como se fosse um campo de futebol. No campo de futebol existem 22 que correm atrás da bola. Existem 40, 50, 60 mil que estão apenas assistindo. E se algum desses 22 cometer um erro, ele é vaiado, xingado, criticado, pedem para que ele saia. E hoje na igreja nós temos esse mesmo espírito. Quando nossos líderes não falam o que queremos, quando pelo volume de trabalho muitas vezes não podem nos atender uma necessidade que nós julgamos mais importante do que todos, se por uma razão ou outra não apareceu na nossa casa, se por uma razão ou outra não nos tratou como a gente achou que deveria, isso é motivo para criticarmos e colocarmos um fardo sobre os nossos líderes. Irmãos, o Espírito não virá enquanto a igreja mantiver esse tipo de coisa. O Espírito não virá enquanto estivermos mais prontos a olhar o pecado das pessoas do que procurando vivermos em santidade. O Espírito Santo não será derramado enquanto nós não clamarmos. Sabe o que é clamor? Não é a oraçãozinha que a gente faz, não. Sabe o que é clamar? Clamar é derramar o coração diante de Deus e clamar, clamar e clamar. E se necessário for chorar. Sábado passado eu preguei uma mensagem bem semelhante a essa do que nós temos. No final do culto me procurou a mãe. E ela falou, hoje entendi por que a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus com oração e súplica. A gente olha isso e acha que é a mesma coisa. Oração e súplica. Oração, diz irmão White, abrir o coração a Deus como um amigo. Contar, se relacionar, conversar com esse amigo, falar com Deus. Existem pessoas que dizem por aí que Deus é tão soberano que nós não podemos nos dirigir a Ele sobre qualquer assunto. Essa é a maior mentira, porque Deus é nosso amigo, Ele nos chama de filho. E meus amados, se somos filhos de Deus, se um filho se relaciona com o pai, tem algum assunto que ele não pode falar com o pai? Será que ele vai ver o pai como um carrasco? Meus amados, Deus está desejoso que a gente abra o coração para Ele e conte coisas da nossa vida, não porque Ele não saiba, mas porque somos nós que precisamos dEle. E não é essa oraçãozinha do estilo do garçom, onde a gente vai e pede, e quando a gente lembra a gente agradece. É contar, é falar com Deus, é se demorar na presença dEle. Contar a Deus é abrir o coração a Deus. Mas súplica é diferente. Para orar, você não precisa estar totalmente, em todo momento ajoelhado. Você não precisa estar ali sempre da mesma posição, do mesmo jeito. Falar com Deus é uma coisa diária. Você pode ir cortar o cabelo e convidar o Senhor Jesus para ir contigo. Ah, que absurdo! Deus não é teu amigo? Você não levaria um amigo para cortar o cabelo com você? Por que não leva Jesus? Por que não o convida?
Se você vai ao mercado, por que não diz, Senhor Jesus, vá comigo? Conheço uma pessoa que vive uma experiência muito grande com Deus. É bonito de ver. Esses dias essa pessoa estava me contando, pastor, quando eu me empenhei em realmente andar com Deus, e ela citou uma coisa simples que aconteceu na vida dela. Eu ia no mercado, gastava muito dinheiro, mas muito mesmo. Hoje em dia, não gasto mais isso, porque convido Deus para ir comigo. E um dia desses, ao estar lá na casa da irmã Vida, ela me contou uma história bem parecida com essa. A irmã me contou que tem convidado Deus para ir no mercado, tem convidado Deus para ir com ela, acompanhando ela em todas as noites. E eu falei para a irmã, coisa linda. Somos perfeitos, irmãos? Não. Mas à medida que andamos com Deus, a natureza de Cristo vai se reproduzindo em nós. Meus amados, mas súplica é diferente. Ao conversar com aquela moça na semana passada, do Pilarzinho, ela me contava que a filha dela tinha um problema de saúde que fazia com que a cada 3 dias ela tivesse que levar a menina no médico, tomar antibióticos, voltava para casa, passava 3, 4 dias em casa, voltava para o médico, mais uma dose de antibióticos muito fortes, e assim foi, durante meses. Uma tarde, cansada de levar a filha para o médico, ela colocou a filha em cima da cama, ela ajoelhou, porque a súplica é ajoelhada. Quando eu peço uma coisa para alguém, eu peço. Mas se eu me ajoelhar diante da pessoa, muda totalmente de figura. Olha, eu estou te pedindo isso ajoelhado. Por favor, é súplica. Essa mãe se ajoelhou do lado da filha, ali na cama. E começou a chorar e falou para Deus, Senhor, eu não suporto mais a minha filha nessa situação. Senhor, faz alguma coisa pela minha filha. A minha filha não pode mais ir para o médico. Senhor, a gente já se cansou de tudo isso. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, eu te clamo, te suplico em favor da minha filha. Por favor, Senhor, ouve essa oração. E ela ficou ali muito tempo chorando com Deus. Na semana passada, ela me contou, pastor, faz 45 dias que minha filha não vai mais ao médico. Isso é súplica. Meus irmãos, se nós orássemos dessa forma, pelo Espírito Santo, a igreja seria transformada. Muitas pessoas aqui do Jardim Pinheiros já me falaram, pastor, mas a igreja no passado não era assim. Então, irmãos, aonde estão vocês? Vão suplicar para que o Espírito seja derramado nessa igreja e ela mude o curso da história. É necessário que vocês aqui da igreja se unam em oração, cesse a crítica, cesse a falação, cesse a crítica ao pastor, cesse a crítica aos líderes, se unam, dobre o joelho, clame, chore com Deus, suplique, peça pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que antes que clamem, eu ouvirei. Deus vai derramar o Espírito sobre a igreja. E Deus vai derramar o Espírito à medida da sua busca. O mais importante não é a busca, o mais importante é receber. Não é para nós batermos no peito e dizer, eu tenho buscado a Deus de madrugada, estou orando de madrugada com Deus, não sei o quê. Isso não é o mais importante. Isso é o meio, esse é o processo. Mas o mais importante é receber. O que Jacó disse para Deus, na sua luta com Deus? Não me deixe, Senhor, se não me abençoares. Eu não deixarei o Senhor ir embora, se o Senhor não me abençoar. Meus amados, hoje nós temos que clamar para que o Senhor não se vá da igreja, mas que Ele batize a igreja com o Espírito Santo. Aqui existem mães e pais. E muitos de vocês, queridos, ou alguns de vocês, hoje convivem com a trágica notícia de ter um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um pai ou uma mãe
fora da igreja. E eu digo por experiência própria, porque eu tenho meu pai que não é da igreja, nunca foi. Clame pela sua casa. Existem aqui pais e mães que têm seus filhos que um dia estiveram no caminho do Senhor e hoje não estão. Outros estão aqui e nunca tiveram os filhos no caminho do Senhor. Alguns clamam por seus maridos, outros por suas esposas, alguns por pais, outros por mães. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu encontro uma questão muito importante. Quando a salvação chega, a Bíblia diz, ela chega para você e para sua casa. A palavra de Deus, ela sempre diz salvação, tu e a tua casa. Como você tem clamado pela tua família? Como você tem orado pela tua família? Meus irmãos, chorem, clamem e supliquem diante de Deus. Deus vai ouvir. E em nome de Jesus essas pessoas virão. Elas virão. Elas virão. E se você se perguntar, por que não veio hoje? Porque ainda na igreja existe o joio. E o joio, diz a palavra de Deus, deixe-os crescer juntos até a colheita. Sabe o que isso significa? Que sempre haverá na igreja os falsos cristãos. Por isso, quando você olha para o lado, você corre o risco de fazer um juízo errado. Porque se você julga alguém que está do seu lado, você pode estar tomando algumas atitudes equivocadas. A primeira delas, você pode estar julgando alguém que é trigo, mas que cometeu uma falha, e você o julga como joio. Você pode estar querendo colocar para fora da igreja um que você julga que é joio, mas Deus pode transformar num trigo. E você pode bajular alguém que você julga que é trigo, mas na verdade é joio. Por isso nosso juízo é errado. E é por isso que Jesus diz, deixe-os crescer. Porque quando chegar a colheita, bem perto da colheita, se verá claramente quem é quem. E você que já estudou profeticamente os eventos do fim, você sabe que Deus está trazendo uma obra sobre a terra chamada sacudidura. O que é sacudidura? Em outros livros, alguns teólogos chamam de peneiramento. Sabe o que é isso? É a obra que Deus está fazendo hoje para separar o joio do trigo. Meu querido, muita gente quer ser membro da igreja. E o inimigo não se importa se a gente é membro da igreja. O inimigo quer tirar a gente do céu. Mesmo que você fique na igreja. Na verdade, não importa para ele se você está fora ou dentro da igreja. O que importa para ele é que você fique fora do céu. E a gente tem que se preocupar com isso. Meus irmãos, haverá o joio dentro da igreja. E algumas pessoas dizem, pastor, mas é claro, existe joio, existe trigo, porque o nosso período é Laodiceia, existe aquele que é fervoroso e aquele que é morno. Então, em nome de Jesus, não se cumpra essa profecia sobre nós. Porque nós temos a inclinação para nós nos confortarmos com a situação da igreja e dizer, pois é Laodiceia, é morno, seria assim mesmo, Jesus já falou. Irmãos, em nome de Jesus, essa profecia não se cumpra em nós, nem em mim, nem em você. Que a gente não seja o joio. O joio não tem nada dentro. O joio não tem nada. O trigo sim. E o trigo espiritual é aquele que tem o Espírito Santo, mas Deus não dará seu Espírito se nós não pedirmos. Como que Deus vai dar uma coisa que seus filhos não pedem?
Ah, pastor, mas você falou que não é para pedir e agradecer? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que nossas orações não podem se resumir a pedidos e agradecimentos. Mas Deus nos ensinou uma coisa muito clara. Peça o Espírito Santo. Se é isso que você tem que pedir, peça o principal. Peça o Espírito Santo. Quando os discípulos de Jesus foram a Ele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, em seguida o que ele disse: peça e você vai receber. Busque e você encontrará. Ao que bate, a porta vai se abrir. E ele diz: qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma cobra? E qual é o filho? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará, que diz a Bíblia, o Espírito Santo aos que pedirem. E a grande missão de Satanás hoje no mundo é fazer com que você se ocupe tanto com o trabalho, que você fique tão sobrecarregado, que você pense tanto em dinheiro, e não no sentido de querer ficar rico, não necessariamente, mas pensar em dinheiro, em negócios, comprar, vender, negociar, tem que cuidar da família, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, a pressão do dia a dia, é trânsito, é correria, e o tempo passa, e o tempo vai avançando, e a gente não consegue fazer as coisas, não separamos tempo para Deus, e nessa correria louca da vida, rompemos nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes até estudamos a lição antes de sair de casa, muitas vezes até lemos um trecho da Bíblia, muitas vezes até reunimos a família e rapidamente ali fazemos uma oração. Mas irmãos, esse não é o azeite suficiente. E quem faz apenas isso, constatará logo logo que a lâmpada estará se apagando, se é que já não se apagou. Deus está esperando que o seu povo chore, clame, suplique. Porque o Espírito Santo precisa ser derramado, e se a chuva não vir, nós não estaremos maduros para a colheita. Quando você olha alguém da igreja e critica, você está sendo joio. Quando você olha para os seus líderes e apontam suas faltas, você está sendo joio. Se cada palavra que a gente dirigiu a alguma pessoa da igreja por crítica se transformasse numa prece, a igreja estaria bem diferente do que hoje está. Se nossos filhos não ouvissem críticas na hora do almoço sobre o sermão, sobre o pastor, sobre o ancião, sobre o pregador, e eles ouvissem um louvor dos lábios dos pais, possivelmente não veríamos filhos rebeldes contra Deus e contra a igreja. Meus amados, Deus quer contar com você e Ele está chamando você para uma obra de revivimento. E eu quero encerrar aqui, fazendo você pensar numa situação muito importante, muito importante. Falamos tanto da volta de Cristo, como uma obra próxima. Falamos da obra da volta de Cristo como uma obra para o agora. Estamos dizendo por aí, Jesus está prestes a voltar. Meus amados, se o Espírito Santo de Deus precisa ser derramado antes da volta de Cristo, e se eu já penso que a volta de Cristo está aí, às portas, quando é então que a gente pensa que o Espírito Santo vai ser derramado? Sabe quando é que o Espírito Santo vai ser derramado? Quando você fugir da imoralidade, quando você abrir mão dos teus gostos e caprichos pessoais, quando você buscar inteira consagração a Deus, quando você chorar por si mesmo e pela tua casa, diante do Senhor e derramar diante dele o teu coração. O Espírito Santo será dado à medida da sua busca. Quanto mais você buscar, mais dará. Jesus, ele disse: obras maiores do que essas vocês farão. Jesus nunca andou mais de 160 quilômetros de distância do lugar da onde ele nasceu.
seu ministério foi restrito quase que ao tamanho do nosso distrito aqui, que dá 150 quilômetros de distância. Mas ele disse: os meus servos, quando eu for, rogarei ao Pai e virá o Consolador, o Espírito Santo. E eles farão obras maiores. Eu sonho com um dia em que essa igreja, a igreja do Senhor, você e eu, deixaremos de ter preguiça de assistir meia hora, 40 minutos, uma hora mais de um culto. Eu sonho com um dia com essa igreja. Trará 10. Eu sonho com um dia que essa igreja poderá abrir as portas todos os dias para receber as pessoas que estarão desejosas de ouvir a verdade. Eu sonho com um dia em que as pessoas não estarão saindo de nossas igrejas pelo nosso mau testemunho, mas estarão vindo por dizer: se essa igreja é daquele irmão, daquela irmã, é para lá que eu vou. Deus está precisando disso, meus irmãos. Deus está contando com isso. A obra, o derramamento do Espírito, o reavivamento verdadeiro é hoje. Salvação é relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas por aí que estão fazendo de questões de alimentação, de vestuário, disso, daquilo, um cavalo de batalha. Como se o verdadeiro cristão fosse aquele que não come carne, ou fosse o cristão aquele que se veste de maneira adequada diante da igreja. Logicamente que comer de maneira adequada com a regra da Bíblia é muito importante, e se vestir adequadamente é muito importante. Mas eu poderia deixar de comer aquilo que eu acho que não é bom? Poderia ser um vegetariano ao extremo? Poderia eu me vestir com as melhores roupas para Deus, de maneira adequada aos olhos da igreja? E ainda assim estar contado entre os perdidos. Porque o que vai fazer separação entre o salvo e o perdido é o seu caráter. O caráter. E o caráter se manifesta quando nós estamos sozinhos. Quando nós estamos na nossa casa, onde não há máscaras. Meus irmãos, por isso eu disse para vocês que é muito, muito difícil para mim poder pregar esse sermão. Porque para poder pregar esse sermão, irmãos, primeiro eu preciso chorar diante de Deus. Porque entre os ouvintes está minha esposa e meus 2 filhos. E eles me conhecem. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem quem é, não o pastor Fabiano, mas eles sabem quem é o Fabiano. Eles sabem quem é esse homem aqui. E por isso, meus irmãos, se existe um apelo que eu quero deixar para essa igreja, é que essa igreja busque o Espírito Santo como deveria buscar. Enquanto nós estamos olhando para a igreja e dizendo: a igreja do Pinheiros não vai para frente, a igreja do Pinheiros tem problema, a igreja do Pinheiros está assim há muitos anos. Meus irmãos, se levante, clame, chora com Deus, peça o batismo do Espírito Santo. E Ele é Pai, e Ele vai dar. Essa igreja vai fazer obras muito maiores. Sabe, irmãos, nós estamos muito gelados, muito frios, muito indiferentes. Deus quer transformar tudo isso. Se você olhar hoje para a tua vida e dizer: Senhor, eu sou joio, então clame a Deus. Porque embora na agricultura isso não seja possível, joio nunca vai ser trigo. Na vida espiritual, aquele que hoje é o joio, se ele clamar, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar, Deus ouvirá do céu. A Bíblia diz: perdoará os pecados e Deus vai sarar a terra. Sabe o que é sarar a terra? É transformar a erva daninha num fruto proveitoso. Mas se a gente se humilhar e orar e buscar, Ele vai ouvir do céu. Meus queridos,
Muitas coisas Deus tem preparado para a sua igreja. Mas se existe hoje uma obra que eu julgo a mais importante, é a obra do derramamento do Espírito. Eu não vou mais ser o pastor dessa igreja, a não ser que Deus um dia permita. Quando Jesus estava indo para o céu, ele deixou um último conselho para os seus discípulos. Ele disse: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele diz: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus precisa que você seja uma testemunha. Por que Jesus disse: fique aqui? Porque eles não tinham o Espírito Santo. E quando eles fossem para a cidade fazer a obra sem o Espírito, seria uma obra oca, murcha, sem poder. Por isso que nossos púlpitos são tão secos e vazios. Nossas pregações não causam diferença nenhuma. Por isso que as pessoas não se movem a fazer algo e a buscar a Deus. Porque muitos pregadores estão secos e vazios. Com isso, eu não estou sendo prepotente nem arrogante e dizer que estou cheio. Mas eu entendo que eu nunca vou poder levar a minha igreja acima daquilo que eu tenho vivido. Eu tenho buscado isso de todo o meu coração. E por isso eu deixo para vocês isso. Irmãos, vale a pena você chorar diante de Deus. Deus vai te mostrar coisas da tua vida que você não imaginava. Como é maravilhoso você começar a ouvir coisas simples e ver coisas simples que Deus faz. Desde as coisas simples até as grandes. Poderia até parecer loucura o que eu vou falar para você. Mas nessa semana eu tive um sonho que eu havia ganho um presente. Eu sonhei que eu estava me despedindo de uma igreja e ganhando um presente. Era uma gravata roxa. No dia seguinte eu fui me despedir da igreja de selo azul. E quando acabou tudo, quando eu estava entrando no carro para ir embora, um casal da igreja veio até mim com um pacotinho e falou assim: pastor, esse presente não é da igreja, esse é nosso. Mas abre o pacote e vê se o pastor gosta. Eu abri o pacote, era a gravata roxa, idêntica ao que eu tinha sonhado. Depois eu fiquei pensando comigo, seria apenas coincidência? Mas Deus me ensinou uma lição através daquilo. Filho, se eu posso falar com você através das coisas mais simples, eu também posso dar a você recados mais profundos. Se eu sou capaz de falar com você através de um sonho sobre uma pequena gravata, indiferente, se você me buscar, eu posso falar com você de coisas eternas. E foi essa a lição que eu recebi através daquele presentinho. Porque Deus está desejoso de falar com seus filhos de maneira íntima, particular, pessoal. Irmãos, meu clamor e minha oração é para que o Senhor Jesus, ao relacionar-se contigo e você com Ele, Ele possa conduzir você e eu para o céu. E pela graça do Senhor Jesus, a igreja do Pinheiro será salva. Amém. Esse é o meu maior sonho, o meu maior desejo. Que o Espírito de Deus seja derramado sem medida sobre a tua vida. Amém. Sinceramente, não sei qual é a música que o quarteto preparou diante da mensagem. Mas eu queria que nesse momento você falasse com Deus enquanto a música é cantada. Você não precisa se levantar nem vir aqui à frente, não vou fazer apelo nenhum nesse sentido. O apelo hoje é o teu coração individualmente. Clame. Clame. Clame e Deus vai ouvir. Clame pelo Espírito de Deus na
Deus vai fazer maravilhas. Irmãos, eu tenho uma palavra de gratidão para finalizar aqui, antes que o quarteto cante, a todos vocês. Eu sei das dificuldades que nós enfrentamos esse tempo todo, que os meus colegas pastores anteriores a mim enfrentaram. Mas tenha certeza, irmãos, e que eu não falo isso como propaganda, nem para me exaltar. Muitas vezes chorei por essa igreja, clamei por ela. Não coube a mim ver com os meus olhos aquilo que eu quero ver. Que Deus capacite o pastor Richard, que vai chegar a essa igreja com o Espírito Santo. Amém. Amém. Que ele seja o homem de Deus para conduzir essa igreja e continuar essa obra. Amém. Meus irmãos, muitas vezes ao clamar por essa igreja, Deus me mostrou que eu deveria passar por aqui. Aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado porque vocês puderam, de uma forma ou de outra, contribuir para esse ministério simples que tem. Ser despertado para a busca do Espírito Santo. Talvez se a igreja fosse repleta, cheia e lotada. Se talvez, aos olhos humanos, todos os seus departamentos funcionassem muito bem e não houvesse problemas, talvez nem eu como pastor seria despertado a clamar. Eu tenho uma palavra de gratidão aqui e eu gostaria muito que essa irmã estivesse aqui hoje, infelizmente, por a sua saúde não está. Irmã Hélio. E hoje à tarde eu vou lá na casa dela para dizer para ela muito obrigado pelas orações que ela fez por mim. Essa mulher é uma mulher tão guerreira e aos meus olhos uma mulher tão cristã de fé, porque em muitos momentos quando eu me indagava o que está acontecendo e quando eu chorava diante de Deus e me perguntava, Senhor, por quê? Chegava uma mensagem no meu celular, muitas vezes dizendo que ela estava numa quimioterapia, que talvez não estivesse tão bem, mas que pela graça de Deus ela tinha o desânimo transformado em ânimo, a falta de coragem transformada em coragem, sempre com uma palavra de gratidão a Deus e louvor. Essa irmã, ela gostaria de estar louvando como o quarteto louva. Não pode mais. Irmãos, essa irmã para mim foi um grande exemplo dessa igreja. Eu olho para essa irmã hoje e vejo que mulher de oração. Porque me pergunto se eu tivesse essa doença, se eu tivesse no lugar dela, será que eu faria essas coisas? Será que eu me importaria com os outros? Uma pessoa tomando quimioterapia estaria se preocupando em mandar mensagens para as pessoas e animar os outros? Isso é de Deus. Irmão José, parabéns pela sua esposa. Irmão, eu não sei se Deus vai curar a tua esposa, porque eu não sou Deus para dizer isso. Mas uma coisa eu te digo: nós vamos clamar, porque a notícia mais maravilhosa da cura de uma pessoa seria da sua esposa. Deus não vai decepcionar o Senhor. Eu queria hoje, irmão, ser cheio do Espírito de tal forma que eu pudesse ir lá hoje na sua casa e orar por ela, para que ela fosse curada e ter a certeza que ela sairia curada. Eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou implorar a Deus e vou orar. A cura vai vir de Deus. Se essa cura vai vir ou não, não sei. Mas uma coisa eu sei: que essa irmã está buscando a Deus de uma maneira diferenciada. E a
Mas com certeza, a maior cura vai ser a sua família, você e a sua casa, no reino dos céus. A maior cura é essa igreja, salva para o reino de Deus. Clame, ore e peça. O Espírito será derramado. E obras maiores a igreja fará. Deus salvará essa igreja. E que essa igreja clame, busque e ore. Porque Deus ama muito essa igreja. E eu também amo. Queridos, ao quarteto cantar, ore por você nesse momento. E clame diante de Deus. Para que você seja o trigo que Deus precisa. Para que realmente a mensagem do Evangelho seja pregada a todo mundo. Clame e Deus te ouvirá. Em nome de Jesus. Amém.